Fala pessoal, belezinha? Hoje eu quero conversar com você sobre o TRI. Eu quero dar uma dica muito especial, uma dica super importante sobre o TRI. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que o TRI é a teoria de resposta ao item, é o algoritmo, é a estatística que corrige a sua prova do Enem, que dá a nota final por aluno depois do resultado oficial, não é verdade? Só que você sabia que conhecer o TRI pode te ajudar a entender como funciona o TRI, pode te ajudar no momento da resolução da prova? E não só na prova de matemática que eu estou falando, não. Eu estou falando de outras áreas do conhecimento também. Na prova de linguagem, ciências da natureza, ciências humanas, tá certo? Porque o TRI, ele privilegia o aluno que tem coerência. Presta atenção nessa palavra. Coerência na hora da resolução da prova. Não sei se você sabe, mas por cada área do conhecimento, o Enem ele coloca 45 questões, tá? Onde as questões estão organizadas em questões de nível fácil, questões de nível médio, questões difíceis. Esses níveis fácil, mediano e difícil têm a ver com o grau de informação, a quantidade de informações, de temas, de assuntos que são cobrados na questão e a profundidade com que esses assuntos são cobrados, tá certo? Tanto na prova de matemática como nas outras áreas de conhecimento também. Então, na hora da prova, aquele aluno que acerta boa parte ou a maioria das questões fáceis, as questões medianas e erra questões difíceis, esse aluno apresenta uma melhor coerência do que aquele aluno que acerta muitas questões difíceis e erra muitas fáceis. Porque aquele aluno que acerta muitas questões difíceis e erra as fáceis, o Enem, o algoritmo, ele entende que esse aluno não está tendo coerência na resolução da prova. Ou seja, o aluno possivelmente está privilegiando a questão do chute na questão, porque ele não tem domínio de área, ele não tem conhecimento dos temas que foram abordados naquela prova. Percebe? Então, pode ser e pode acontecer que dois alunos que acertaram a mesma quantidade de questões tenham notas diferentes. A nota do aluno, aquele aluno, por exemplo, acertou 27 questões em matemática e o outro aluno também acertou 27 questões, sendo que o primeiro aluno acertou na maioria questões de nível fácil, mediano e acertou algumas questões difíceis. Esse aluno, esse primeiro, ele vai ter uma nota maior do que aquele aluno que acertou muitas questões difíceis e errou a maioria das questões fáceis, porque o segundo aluno não teve a coerência exigida pelo TRI. Percebe? Então, nesse momento, eu quero te dar uma dica muito especial. Enquanto você estiver estudando, se preparando nessa reta final aí, procure identificar na prova de matemática, que é o nosso tema, e você pode fazer esse exercício também nas outras áreas do conhecimento, na prova de linguagens, na prova de ciências humanas, na prova de ciências da natureza, você pode ter o mesmo exercício, a mesma ideia. Mas na prova de matemática, enquanto você estiver estudando aí, procure baixar na internet, resolver simulados, listas de exercícios que simule uma prova do Enem de matemática, como a gente falou no vídeo anterior, tá certo? É importante que você simule o dia do jogo. Mas enquanto você estiver estudando, se atente a isso que eu vou te falar agora. Procure identificar quais são as questões de nível fácil, questões de nível médio, questões de nível difícil. Como eu posso fazer isso na prova de matemática, Paulinho? É só você observar, nas questões de nível fácil, geralmente são abordados conteúdos, assuntos, que são assuntos mais elementares da matemática básica, lá do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, questões de nível fácil possivelmente vão envolver regra de 3, tá? Vai envolver leitura gráfica dos principais gráficos, gráficos de linha, gráficos de setor circular, gráficos de barras, gráficos de colunas, a estatística básica, tá certo? Trabalhando com média, moda, mediana, desvio padrão, variância, organização dos dados, tá? Esses são temas que estão envolvidos lá na matemática básica, porque são assuntos elementares que dão base para você entender assuntos mais complexos em matemática. Questões de nível difícil, por exemplo, já vão envolver análise combinatória, probabilidade, são as funções, envolvendo função exponencial, função logarítmica. Geralmente esses assuntos já estão envolvidos com assuntos mais complexos na hora da prova e isso vai aumentar o grau de dificuldade da questão. Tá? Uma outra coisa que pode também tornar uma questão fácil, mediana ou difícil é a quantidade de temas, de assuntos que estão envolvidos na questão.
Se a questão envolve apenas regra de 3, é uma questão de nível fácil. Agora, uma questão que envolve regra de 3, geometria espacial e um pouquinho de função, por exemplo, na mesma questão, isso pode aumentar o grau de complexidade e a questão ser de nível mediano ou difícil. Percebe? Então, gente, procure ter esse olhar criterioso na hora que você estiver estudando. Procure ter essa percepção, tá? Assuntos geralmente que estão mais relacionados ao ensino médio, como geometria espacial, funções, análise combinatória, probabilidade, são assuntos mais densos e que vão aumentar o grau de complexidade da questão. Questões que envolvem, por exemplo, geometria plana, área, perímetro, regra de 3, porcentagem, são questões mais elementares. Elas possivelmente estarão dentro daquelas questões de nível mais elementar, de nível mais fácil na hora da prova. Você entendendo essa percepção, isso vai te ajudar muito a priorizar as questões de nível fácil e mediano na hora da resolução, para que você consiga aumentar a sua nota. Isso não quer dizer que você não possa tentar fazer as questões difíceis, mas você vai deixar as questões difíceis para tentarem ser resolvidas por último no momento da prova, porque é importante priorizar as questões de nível fácil e mediano por causa do TRI, e isso vai levar a sua nota da prova. Tá certo? Fica aí a dica, aproveite, tenha essa percepção e, como eu já disse várias vezes, nós estamos juntos aqui nessa jornada. Juntos somos mais fortes, uma excelente reta final de preparação. Galera, tamo junto!